Olá, alunos dos oitavos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar início a mais uma videoaula, hoje falando sobre diferenças entre peso e massa, do volume 2 da unidade 3, das páginas 15 a 18. Então preciso que você pegue seu livro didático para vocês poderem acompanhar a mais essa videoaula, ok? Então vamos lá dar início. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre diferença entre peso e massa. Muitas pessoas não sabem diferenciar, consideram como se peso fosse a mesma coisa de massa. No entanto, são definições totalmente diferentes. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos ver essa tirinha entre John e Garfield. Então, John fala, você está muito gordo, e o Garfield responde, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? E o Garfield responde, falou. E onde você vai? O Garfield responde, em um planeta cuja gravidade seja menor. A relação entre peso e massa, isso está totalmente relacionado ao assunto que nós já estudamos no ano passado, no 7º ano, que é força resultante, ok? Então vamos ler um pouquinho aqui desse texto aqui abaixo para a gente entender um pouco dessas definições. Então, na situação demonstrada na tirinha, o gato Garfield responde que, para reduzir seu peso, poderia ir para um planeta de menor ação gravitacional. Apesar dessa resposta parecer estranha no dia a dia, ela está correta cientificamente. Isso porque, para a ciência, o peso e massa são conceitos diferentes. Mas antes de nós darmos continuidade, um conceito importante que nós precisamos saber que é a aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade é provocada pela força gravitacional de um astro. No caso, na Terra, seu valor médio é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, para a maioria dos cálculos escolares, esse valor pode ser arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos utilizar esse valor aqui para os cálculos da aceleração gravitacional com base na Terra. Já para a Lua, ela tem um outro valor que nós vamos conhecer mais abaixo. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, sabemos que em decorrência da força gravitacional, os corpos caem quando está próximo à superfície da Terra, devido à ação da força gravitacional. Assim, podemos afirmar, com base na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, que essa força gravitacional produz em um corpo em queda. Então, uma variação de velocidade e um intervalo de tempo. Então, a responsável por essa variação na velocidade é a aceleração gravitacional. Então, a força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos em sua superfície, também conhecida como força-peso. Então, logo abaixo nós temos essa equação, onde P corresponde a peso igual, M, que corresponde a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é G. O peso, P, é uma força e, por isso, sua unidade no sistema internacional de nomenclatura é Newton, ou seja, corresponde ao N. Então, isso nós já estudamos lá no ano passado. Então, na unidade internacional de medidas, peso ela vai ser dado em newtons, que corresponde à letra N. Lembre-se de que, para a força ser obtida em newtons, é preciso que todas as unidades estejam no SI, no Sistema Internacional. Assim, a aceleração da gravidade, que é G, deve apresentar como unidade o metro por segundo ao quadrado, como está representado aqui, m por S ao quadrado, que é metros por segundo ao quadrado. E a massa, que é M, ela é dada em quilograma, que é kg. Voltando à situação descrita na tirinha, podemos imaginar uma situação impossível, na qual o Garfield viaje para a Lua. Como se esse astro tem uma aceleração gravitacional bem menor do que a aceleração gravitacional da Terra, seu peso diminuirá, mas a sua massa não será alterada. Então, vamos considerar que a massa do gato é igual a 6 quilos
e que ele não sofre alteração durante a viagem. Então, ele continua, né, da viagem da Terra para a Lua com seus 6 quilos. Então, calculando o peso de Garfield na Terra, sem os trajes espaciais, temos... Então, para calcular, né, o peso de Garfield na Terra, levando em consideração a aceleração gravitacional, é bem simples, tá? Então, é somente você utilizar aquela fórmula, né, que foi demonstrada agora há pouco, né, que é essa daqui. Né? No entanto, você vai ter que levar em consideração, né, a massa de Garfield, que é m, e a aceleração gravitacional da Terra. Então, P Terra é porque nós queremos saber, né, o peso de Garfield levando em consideração a aceleração gravitacional da Terra. Então, é somente substituir. Então, nós temos aqui, né, a massa de Garfield, que é igual a 6 kg, e também a aceleração gravitacional, né, que é 10 metros por segundo. Então, você vai somente substituir os valores aqui e multiplicar, chegando a peso de Garfield na Terra, que é igual a 60 newtons. Tá? Também é possível a gente calcular, né, o peso de Garfield, né, levando em consideração, né, a aceleração da gravidade, ou a aceleração gravitacional, né, da Lua. No entanto, da Lua é considerado, né, então o valor da aceleração gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então é bem simples, você vai somente pegar os valores, né, que foram dados aqui e substituir. No caso, então P Lua é porque a gente quer saber o peso de Garfield, levando em consideração, né, a aceleração gravitacional da Lua. Tá? Então você vai somente substituir. Então, 6 é a massa de Garfield vezes a aceleração, né, da gravidade, que é g. No entanto, aqui vai ser da Lua. Né? Então, você vai pegar esse valor, que é 1,6, substituir e vai fazer a multiplicação normal. Então, o resultado seria 1,6, né, newtons. Então, perceba que o peso do gato realmente mudou, né, de um astro para o outro, embora sua massa seja a mesma nas duas situações. Né? Aqui embaixo, né, nós temos as definições de peso, né, e de massa. Tá? É muito importante vocês saberem essas definições. Peso, força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra, né, o outro astro. Como está relacionado à aceleração da gravidade, varia de acordo com ela em diferentes planetas e satélites. No Sistema Internacional, sua unidade é a mesma unidade de força, que é dado em newtons, cuja intensidade pode ser medida por um dinamômetro. Massa, medida numérica da inércia de um corpo, né? Primeira lei de Newton. Não varia de um lugar para o outro no Sistema Internacional. Né? Na sua unidade é quilograma. A massa pode ser aferida em balanças. Né? Uma coisa bem interessante aqui. Né? Eu acho que muitos de vocês já foram em uma drogaria, né, ou farmácia, e lá tem, né, uma balança, né? Então, quando você sobe, né, naquela balança, né, você vai aferir o quê? O seu peso ou sua massa? É bem interessante. Né? Então, você vai aferir a sua massa corpórea. Você não vai aferir seu peso, porque para aferir o peso, né, tem que levar em consideração a aceleração da gravidade, e o aparelho que é utilizado para fazer essa aferição é chamado de dinamômetro. E para medir a massa, né, que é dada em quilogramas, é utilizado a balança. Né? Então, uma das consequências da aceleração da gravidade é que os corpos que estão sujeitos apenas ao próprio peso, né, em queda livre, caem com a mesma aceleração independente de suas massas. Ou seja, uma bolinha de gude e uma bola de boliche caem com a mesma aceleração. A aceleração da gravidade. Então, mesmo que a bola de boliche tenha muito mais massa do que a bola de gude, a nossa percepção do cotidiano é influenciada pela resistência do ar. Por isso, temos a impressão de que a massa influencia na queda. Em primeiro momento, diríamos que uma folha de papel demora para cair, né, do que um caderno, porque o caderno tem mais massa. Mas o que faz a folha solta cair mais devagar? É a resistência do ar. Sem a resistência do ar, né, para retardar a queda da folha, como quando ela é bem amassada, a forma de uma bolinha de papel, ela cairá junto com o caderno. Então, vou mostrar para vocês agora, né, um vídeo que vai mostrar
né, essa diferença, né? Então, uma coisa bem interessante, né, que leva em consideração a força da gravidade, né, e também quando a relação da resistência do ar, né, no ambiente, ok? Vamos lá então ver esse vídeo aqui. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the Então, same nesse experimento foi time to see which utilizado, fell né, uma fastest. bola de boliche e penas. Quem cai primeiro? Logicamente, né, a bola de boliche. É devido a quê? A ação da pressão atmosférica e Now, in this também case, devido the à feathers fell to ação the né, da ground força at a slower gravitacional. rate than the bowling ball because of air resistance. E também a resistência do ar, que é muito importante. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Agora eles vão retirar, né, todo o ar atmosférico, né, que contém, né, nesse ambiente. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, Agora observe bem 7, o que irá acontecer. 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Interessante, né? Então, no ambiente controlado, eles retiram, né, toda, né, o ar atmosférico que cria uma resistência, né, sobre os corpos, né, então ficando somente, né, a força gravitacional. Então, os corpos eles têm, né, massas, né, diferentes, né, e isso faz com que eles, né, caiam, né, no mesmo Isaac Newton would say instante. that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. Tudo isso devido à ação, Einstein né, imagined da the scene força da very differently. gravidade. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. Inclusive, um experimento semelhante foi feito pelos astronautas da Apollo 15 na Lua. Lá a atmosfera pode ser desprezada e, portanto, não há resistência do ar. Então, soltando simultaneamente um martelo, né, com a massa de 1 kg e uma pena, né, de massa igual a 0,03 kg, as gravações mostram que os dois caem juntos. Além da ausência da resistência do ar, o movimento de queda dos objetos na Lua é mais lento que na Terra. Então, os saltos dos astronautas, por exemplo, chegam a dar a impressão de que eles flutuam. A razão disso é a aceleração da gravidade na Lua, que é cerca de 6 vezes menor que a da Terra. Aqui, esse valor é aproximadamente a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas na Lua, que tem uma massa muito menor, é que é aproximadamente 1,6 metro por segundo ao quadrado. Então, essa diferença explica o fato de que a Lua, o movimento de queda é bem mais lento que na Terra. Por isso, ao ver o vídeo ou fotografias, né, de caminhadas lunares, tem a impressão que os astronautas flutuam.
Então, a aceleração da gravidade depende da massa dos astros e da distância até o seu centro. Então, quanto maior a distância, menor a gravidade. Então, quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, mesmo ganhando o tamanho da Terra, então, mesmo ganhando em tamanho, a Terra tem uma massa maior do que a Lua e, por isso, sua gravidade é maior, né? Então, isso já foi explicado na aula anterior, né, quando estudamos a lei da gravitação universal, né, de Newton. Então, quanto maior a massa, né, do astro ou do planeta, maior será a sua força gravitacional. Então, vamos agora aqui para as conexões. Balança e dinamômetro. Então, no dia a dia é comum dizermos que ganhamos ou perdemos peso. Também dizemos que vamos nos pesar em balanças, como as da imagem. O uso do termo peso na linguagem científica tende a ser mais rigoroso do que na linguagem do dia a dia. Como você acabou de estudar, peso e massa não são a mesma coisa para as ciências, mesmo que no cotidiano em termos sejam usados como sinônimos. Então, frases como estou pesando 62 quilos ou meu peso está 8 quilos acima do recomendado para a minha altura são usados com frequência em nosso cotidiano, mas são cientificamente equivocados. Peso e massa têm conceitos distintos e são mensurados por instrumentos diferentes. Então, para medir a massa de um corpo é utilizada uma balança. Contudo, vários dispositivos chamados de balanças são, na realidade, dinamômetros. Então, a balança típica de farmácia, por exemplo, tem o seu funcionamento baseado na deformação de molas ou outros materiais, medidos força com que o corpo pressione a balança, normalmente igual ao seu peso. Por medir força, ela é um dinamômetro, ainda que converta o resultado final para o equivalente em massa, mostrando em quilogramas. Então, a balança de pratos é de fato uma balança e mede a massa de um corpo comparando a massa já conhecida, tomada como padrão. Ao usá-la, colocamos em um dos pratos um objeto cuja massa desejamos medir. No outro, colocamos a massa conhecida, até que ambos os pratos se equilibrem no horizonte. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui um exemplo de um dinamômetro que usa molas para medir o peso. Já aqui nós temos a balança de pratos, que mede a massa por comparação, porque de um lado nós colocamos o objeto que precisa ser medido a massa e o outro nós colocamos aqui o outro que vai balancear, equilibrar no horizonte. Aqui na página 18 nós temos uma atividade que vai da questão 1 até a 5 para vocês responderem. Ok? Então aqui nós finalizamos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar uma dica muito importante nesse momento que estamos passando, que é de lavar bem as mãos e usar máscaras para cuidarmos da nossa saúde e também da saúde de toda a nossa família. Muito obrigado e até a próxima videoaula.